Abra sua Bíblia no livro dos Provérbios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Nessa semana nós estamos lendo o livro dos Provérbios na leitura bíblica anual. E tem sido uma leitura muito prazerosa e muito edificante. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês parte daquilo que nós aprendemos nesta semana com o Senhor. Não vamos poder expressar tudo aquilo que aprendemos, porque o tempo ele é curto, e para que você pudesse chegar a esse entendimento, você também deveria, e eu quero então agora desafiar você a ler esse texto da Palavra de Deus. Provérbios, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Leia essa carta, leia esse texto, ele é um texto fantástico. Do capítulo 1 até o capítulo 9, ele faz como que uma introdução ao texto de Provérbios. Mais propriamente dito, a partir do capítulo 10 é que nós vamos ver ali literalmente os provérbios de Salomão. Aquelas sentenças curtas, diretas e que nos instruem a uma palavra de sabedoria. Nessa primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 9, nessa introdução, como assim a gente pode dizer, o livro destaca duas coisas que mais são descritas nessa parte, que é justamente a busca da sabedoria e os conselhos para que o jovem ele não se enverede atrás daquilo que a Bíblia vai chamar de mulher adúltera. É interessante que nesses primeiros 9 capítulos, amados, o centro desse texto é: busque sabedoria e evite o pecado da questão sexual, evite a promiscuidade, evite a mulher adúltera, se afaste dela, viva com a mulher da sua juventude, seja fiel à sua companheira, busque uma vida de prazer dentro do seu lar. Resumindo os 9 primeiros capítulos de Provérbios, nós encontramos esses 2 conselhos centrais: seja sábio e tenha uma vida em santidade dentro do seu lar. Interessante, irmãos, que esses 2 conceitos, eles são os conceitos chaves ainda hoje para a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida de sucesso, para que a gente possa ter uma vida abençoadora. Eu leio então o capítulo 1, verso 1 até o verso 7 do livro de Provérbios na Bíblia da linguagem de hoje. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria. Então ele já começa no começo, já falando sobre a sabedoria, a buscar sabedoria, a buscar entendimento, a viver a partir da sabedoria, e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Eu poderia parar a leitura aqui, meus irmãos, e me dar por satisfeito, fechar a minha Bíblia e a gente orar e encerrar o culto desta noite, porque a essência da palavra de Deus está nesse versículo inicial. Se você guardar isso para a sua semana e viver isso nessa semana, você vai ver a diferença no seu dia a dia e na sua vida. Busque a sabedoria, dê ouvido aos bons conselhos, entenda esses pensamentos profundos, viva de maneira inteligente, correta, justa e honesta. É isso que Deus quer que a gente faça. E se a gente conseguir fazer isso, meus amados, nós vamos ter uma vida abençoada. Verso 4, eles dizem assim: podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência, ensinar os moços a serem ajuizados. E é esse juízo dos moços, dos mais jovens, que depois ele vai atrelar esse juízo àquilo que eu já disse antes, a uma vida de santidade, a uma vida honesta, uma vida reta, uma vida pura, uma vida casta diante do Senhor. Verso 5, estes provérbios aumentam a sabedoria dos lábios e orientam os instruídos. Mais uma vez, referência à sabedoria. Verso 6, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. E no verso 7, ele diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Meu amado, se você não teme a Deus, Senhor, se você não entrega a sua vida ao Senhor, se você vive alheio ao Senhor, se o Senhor é só uma ideia, é só um pensamento, se o Senhor é só um adjetivo para você, você não vai encontrar a verdadeira sabedoria.
Você até pode ser uma pessoa inteligente, capaz, astuta, audaz, mas a verdadeira sabedoria vai faltar na sua vida e também na minha vida sem o temor do Senhor. O provérbio termina dizendo assim: os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Bom, meus irmãos, se para ser sábio é preciso temer a Deus o Senhor, e a Bíblia diz que os tolos desprezam a sabedoria, a gente pode então acrescentar que o tolo despreza a sabedoria e ele também vai desprezar o Senhor, que é aquele que dá a sabedoria. Para que eu possa ser sábio, eu preciso então temer, devotar, entregar a minha vida a Deus. Amém? Os provérbios, meus irmãos, eles não são apenas palavras bonitas. Quando a gente está lendo o texto, dependendo da linguagem da Bíblia que a gente usa, os provérbios têm uma linguagem, né, interessante, inteligente, uma linguagem bonita. Mas provérbios vai mais do que além de palavras bonitas. Os provérbios são palavras de vida. Amém? Então, se você viver a palavra, você vai ter vida. Se esses provérbios fizerem parte da sua vida, você vai ter paz. Eles vão além de apenas ensinos, eles trazem vida, eles trazem a segurança, eles trazem a presença do Senhor. Por isso que é importante a gente conhecer esses provérbios, por isso que é importante a gente entender esses provérbios, por isso que é importante a gente viver na sabedoria da palavra do Senhor. Porque, meus amados, onde nós vamos encontrar sabedoria, se não na palavra de Deus? Aonde nós vamos encontrar conselhos, se não é na palavra de Deus? E ao buscar a sabedoria que vem da palavra de Deus, que o Senhor coloca em nosso coração, e viver isso, nós vamos ter uma vida, com certeza, abençoadora. Basicamente, os provérbios falam de dois caminhos. Um caminho leva para o sucesso, para a bênção, para a presença do Senhor, para a satisfação, para o bem-estar. E outro caminho leva para a destruição, leva para o fundo do poço, leva para os lugares tortuosos. Os provérbios, eles sempre fazem esses contrapontos. Olha, esse caminho é um caminho bom, de segurança, mas esse caminho é um caminho mau, de perdição. E ao mostrar os dois caminhos, o texto está nos instruindo e nos orientando e nos exortando para que a gente escolha o bom caminho, para que a gente trilhe esse caminho de sabedoria. E quando a gente entende que andar pelo caminho que o Senhor tem para nós é o melhor, nós vamos poder desfrutar desta bênção para o nosso coração. Os provérbios ainda têm o propósito de nos ensinar. Irmãos, nos ensinar a viver nesse mundo de maneira melhor. Quem de nós não quer viver nesse mundo de maneira boa, de maneira agradável, de maneira satisfatória? Quem de nós não quer viver bem nesse mundo, ter prosperidade, ter paz, ter bênçãos, desfrutar de uma vida tranquila? Todos nós queremos viver bem neste mundo. E os provérbios, eles vão nos ensinar aqui a viver uma vida diária com satisfação, com plenitude diante do Senhor. E ao viver na presença de Deus, nós vamos nos afastar daquilo que pode ser armadilhas, daquilo que pode ser as artimanhas para a nossa destruição, aquilo que pode nos levar ao fracasso, aquilo que pode trazer tristeza para o nosso coração. De maneira geral, os provérbios, eles instruem a honrar os pais. E essa palavra é muito forte para os jovens, o conselho para a juventude: honre seus pais, obedeça os seus pais, respeite os seus pais, siga os conselhos. Então, para você que ainda é jovem, procure entender nos provérbios aquilo que Deus tem para a sua vida, as palavras de sabedoria. Mas vai além, ele ensina como criar os nossos filhos, fala da disciplina, fala da orientação, fala do conselho. Então você mãe, você pai que tem filho pequeno, os provérbios vão te ajudar na instrução dos seus filhos. A lidar com o dinheiro, o provérbio nos ensina a administrar bem as coisas, a aplicar bem as nossas finanças. Eles nos ensinam a conduzir uma vida de sexualidade sadia diante do Senhor, a trabalhar e exercitar a liderança, a usar bem as palavras, tratar os amigos com gentileza, comer e beber saudavelmente, cultivar emoções, atitudes e buscar a paz. São tantas coisas que eles nos ensinam. Por isso é importante, amados, nós lermos, meditarmos, aprofundarmos o nosso conhecimento neste texto.
Nós lemos sobre as consequências e os contrastes da honestidade e da desonestidade. O livro de Provérbios vai dizer que o honesto é abençoado por Deus, e Deus vai honrá-lo, e Deus vai fazer ele prosperar, e Deus vai ajudá-lo. Mas o desonesto, em algum momento, ele vai se dar mal na sua vida. E mais do que nunca, irmãos, nós precisamos hoje ter esse entendimento da honestidade. Hoje eu estava no mercado, fui comprar pão para o café da manhã, e aí tinha lá um negócio diferente que chamava pão de queijo recheado. Aí eu pedi para a moça, me dá 2 desses pães de queijo recheado. Ela colocou na bandeja, e quando ela foi passar o código na máquina para ver o valor, ela não sabia do código. E ela digitou 2 vezes um código, mas não era. Daí ela digitou um código e saiu no código mini pão de queijo. Deu R$7 e alguma coisa. Eu fui para o caixa e perguntei para o caixa, moça, vê se esse código de fato representa esse produto, porque talvez não é o código ideal. E aí a moça foi lá, pesquisou, e de fato o código era errado. O código do pão de queijo recheado era outro. E sabe qual que é o problema disso tudo, meus irmãos? Eu paguei mais caro. De R$7 que estava na etiqueta, eu paguei 10, porque aquele produto era mais caro. Me dei mal, não foi assim? Não, eu me dei bem. Por quê? Porque foi feita a justiça. Porque eu paguei por aquilo que era justo. Eu paguei aquilo que eu devia ter pago. Então, mais do que nunca hoje, meus irmãos, a honestidade é algo que precisa estar muito viva na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Eu poderia ter economizado ou ganhado R$3 nesta manhã, mas eu não sei o quanto isso poderia se tornar lá na frente em maldição sobre a minha vida, porque era um dinheiro desonesto. Por mais que a mulher lá da padaria não fez por mal, ela não sabia o código, por mais que todo mundo ali não tinha intenção de fraudar, mas o mais importante foi a honestidade, a retidão. E os provérbios, eles sempre vão nos dizer assim, ó, viva no caminho de honestidade, viva no caminho de retidão, faça aquilo que é certo, faça as coisas honestamente. Ainda os provérbios fazem o contraste entre o bem e o mal, entre o trabalho e a preguiça. Tem um provérbio que diz assim, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então ele vai dizer que o trabalhador vai ser abençoado, vai ter o fruto das suas mãos, vai poder alimentar, cuidar da sua família. Mas o preguiçoso, aquele que fica rolando pela cama o dia inteiro, diz o provérbio, essa pessoa não vai chegar nunca a lugar nenhum. Então os provérbios nos falam sobre isso também, a justiça e a verdade, a sabedoria e a tolice, palavras boas, palavras más, amor e ódio, disciplina e rebeldia, confiar em Deus e confiar em si mesmo. Esses são alguns paralelos que nós temos nos provérbios. E qual que é a importância disso, meus irmãos? A importância é que, dependendo da nossa postura ou do nosso caminho, vai vir as consequências. Se eu enveredar pelos caminhos tortos ou pelo lado errado, pelo lado negro da força, eu vou me dar mal. Essa é uma lei, esse é um princípio da palavra. A pessoa que se afasta e anda por caminhos tortuosos, em algum momento ela vai sofrer as consequências. Mas se eu andar pelos caminhos corretos, pelo caminho de retidão, de honestidade, que é o outro paralelo dos provérbios, eu vou ter uma vida abençoada, eu vou ter uma vida de paz, eu vou estar tranquilo, a minha consciência vai estar tranquila. E eu digo para os irmãos, R$3 pode talvez fazer a diferença, mas a consciência tranquila não tem preço nenhum, amém, querido? Não importa se foram 3, foram 300, 3 mil, 30 mil, não importa. O que importa é a nossa consciência diante do Senhor. E isso é resultado de escolher o caminho certo que Deus tem para as nossas vidas. E o livro dos provérbios vai nos orientar a buscar esse caminho de retidão. Ainda, os provérbios exortam para seguir o caminho e termos a atitude certa. Por que é importante seguir o caminho certo, ter a atitude certa e fazer as coisas certas? Porque ao fazer isso, nós vamos ter vida, nós vamos ter paz, nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter segurança. Nós temos aqui vários irmãos que estão nesse tempo de pandemia prosperando e sendo abençoados. Nesse tempo de escassez, de dificuldade, nós temos várias pessoas que Deus está exaltando, que Deus está honrando. E o resultado disso, meus irmãos, não é porque essa pessoa é melhor ou pior, que ela é mais bonita ou mais feia. Deus gosta mais dela ou não, porque ali está um coração que anda na retidão. E Deus vê isso e Deus abençoa.
Então nós temos que olhar para esta realidade. A escolha certa fará toda a diferença. Por isso devemos aprender com os sábios provérbios. É por isso que nós temos que buscar a sabedoria que vem daqui, que emana da palavra, que nós possamos alimentar o nosso coração com isso. Esses provérbios, eles são frutos de uma profunda reflexão de Salomão e de um testemunho de vida desse homem. Aquele homem que, quando começa a reinar, ora para que Deus dê a ele sabedoria. E Deus então se agrada do pedido, Deus dá sabedoria. E a partir dessa sabedoria, então, que Salomão escreve esses provérbios. Porque ele temeu a Deus, Deus lhe deu a capacidade, ele agora nos abençoa. Os provérbios, eles abrem os nossos olhos para evitar o caminho do fracasso e seguir o caminho de vida. Abre o nosso entendimento, abre a nossa percepção, abre os nossos horizontes, ilumina a nossa jornada. Os provérbios ainda, queridos, trata das questões diárias, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Provérbios é um livro prático, não é um livro teológico, não é um livro de doutrina, é um livro para o dia a dia. Amados, Provérbios é um livro para estar na cabeceira da sua cama. Provérbios é aquele livro que você precisa ter lá do lado da sua cama, e todo dia que você acorda, você abre e você lê um provérbio, porque eles são ensinamentos diários. Eles tratam de coisas práticas, de coisas momentâneas. Eles nos instruem nessas coisas tão presentes que nós precisamos tanto. O foco de Provérbios está presente nessas imagens e nos ensinos, nos preceitos e nos ditos. O Salomão, ele escreve isso com uma maestria tão grande, mas que se torna simples demais e ao mesmo tempo profundo demais. De tal maneira que ele é fácil de entendimento, ele é profundo nos seus ensinos. E nós não podemos desprezar isso para a nossa vida. Nós aprendemos aqui o nosso modo de pensar, de falar, de agir e de se relacionar. E tudo isso deve corresponder a Deus e deve agradá-lo. Ou seja, o Provérbios nos ensina como agradar a Deus. Provérbios nos ensina como nos relacionar com as pessoas para agradar a Deus. Ele vai nos ensinar como falar, como agir para agradar a Deus e para que a gente possa ser uma pessoa abençoada. Amém, igreja? Eu quero avançar apenas em 2 tópicos aqui nesta noite. O primeiro deles é a busca da sabedoria. No verso 7 que nós lemos, o provérbio fala assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Eu e você somos sábios ou somos tolos? Nós amamos e buscamos a sabedoria ou nós deixamos isso de lado? Vivemos sem entendimento ou buscamos entender as coisas para que a gente possa viver de maneira sábia? Os provérbios, eles separam os tolos dos sábios. E quizás nós estejamos no lado dos sábios. Por isso, busque viver de maneira sábia. Meu irmão, você pode viver de maneira sábia. Você pode viver de maneira íntegra. Você pode viver de maneira justa. Você pode viver de maneira honesta, honrosa. Não apenas pode, como você e eu devemos viver desta maneira. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem esse temor ao Senhor, nós sempre vamos estar do lado dos tolos. Os tolos sempre estão juntos, porque eles não temem ao Senhor. Os tolos não se misturam com os sábios, porque os sábios temem a Deus, e os tolos não querem saber nada de Deus. E o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a pessoa que quer ser bem-aventurada, ela não anda, ela não se mistura, ela não vive no meio dos tolos, mas ela procura estar junto com os sábios. Ela procura ser uma pessoa sábia. Pois bem, o que é ser sábio então, meus irmãos? Primeiramente, ser sábio não é o mesmo que ser inteligente. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Inteligência é a habilidade, a capacidade de adquirir e manejar conhecimento. A sabedoria, ela é um fim em si mesma. A sabedoria muitas vezes é útil para a pessoa apenas. Então tem muitas pessoas que são inteligentíssimas,
mas não são sábias. Porque no conceito da palavra e à luz da palavra, sabedoria é a capacidade das pessoas de agir de maneira sensata, prudenta, correta. À luz da palavra, meus irmãos, sabedoria é saber viver bem. Se você sabe viver bem, você é sábio. Se você sabe desfrutar de uma vida saudável, tranquila, abençoadora, você é sábio. Então, sabedoria é nós vivermos de acordo com a vontade de Deus e termos uma vida abençoada, termos uma vida tranquila, termos uma vida boa. É diferente de inteligência. E aí, queridos, algumas pessoas são inteligentes e sábias. Eu queria estar nesse grupo, né? Ser sábio e ser inteligente ao mesmo tempo. Mas há outras pessoas que são só inteligentes. Tem umas que são só sábias. E ainda tem aquelas que são só tolas e só burras. Não são inteligentes, não são nem sábias, são tolas. E essas pessoas não vivem bem. A sabedoria nos ajuda a viver de modo justo e a entender o sentido da vida, aprender o que é certo, justo, honesto, reto, compreender a realidade. Devemos viver de maneira sábia, de maneira honesta, de maneira correta. Quando a gente lê esses primeiros 9 capítulos de Provérbios, a gente vê como que a sabedoria se materializando ou se personificando. E aqui eu quero destacar para você 5 aspectos da sabedoria. O primeiro deles, do capítulo 1 a partir do verso 20, a sabedoria ela nos alerta. Veja o que diz a sua Bíblia ali, no capítulo 1, a partir do verso 20. Escute, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades, em todos os lugares, aonde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca vão aprender? Escutem enquanto eu corrijo. Eu darei bons conselhos a vocês, repartirei a minha sabedoria com vocês, eu chamarei e eu convidarei vocês, mas vocês não me ouviram e vocês não me deram atenção. A sabedoria, meus irmãos, ela nos alerta. A sabedoria, ela chama a nossa reflexão. A sabedoria, ela clama para que a gente possa dar atenção a ela. Ela clama nas ruas, nas praças, nos portões das cidades. É como um arauto que está gritando assim: olha, vocês tolos, vocês que não são sábios, vocês que vivem na ignorância, venham após mim, aprendam a viver de maneira sábia, justa e honesta. Vocês vão evitar dificuldades, vocês vão poder ter uma vida de temor a Deus, que está escrito justamente no verso 29 do capítulo 1. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. A segunda ideia que a sabedoria nos traz aqui é o fato da própria sabedoria nos recompensar. E isso está no capítulo 2, meus irmãos, a partir do verso 10. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria vão proteger você. Vai guardando aqui o que a sabedoria faz. Dá prazer, ela protege, ela ainda nos livra do mal. Assim como você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, a sabedoria te afasta dos mentirosos. Verso 13. As pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado, sabedoria te afasta do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal, a sabedoria te afasta do mal. E se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas que não podem se confiar nelas. Verso 16. Você será capaz de evitar a mulher imoral. A sabedoria, ela traz várias recompensas. A sabedoria, ela nos traz bênção, torna sábio, dá prazer, protege, livra do mal, livra de pessoas mentirosas, pessoas pecadoras, daqueles que maquinam o mal, das pessoas desonestas, das pessoas que não são confiáveis. Por isso que é importante ser sábio, meus irmãos. Outra recompensa é livrar-se da mulher imoral, da mulher sedutora, daquelas pessoas que vivem numa vida promíscua, no verso 16. Terceiro, a sabedoria ela traz vantagens. No capítulo 4 agora, a partir do verso 6.
Quais são as vantagens que a sabedoria ela nos apresenta nesse texto, capítulo 4, do verso 6 até o verso 9? Somando aquilo que nós já falamos, a sabedoria ela dá segurança. A sabedoria, meus irmãos, ela torna você uma pessoa importante. A sabedoria nos faz pessoas respeitadas. A sabedoria é uma coroa de glória. A sabedoria nos dará vida longa. A sabedoria traz recompensas e vantagens. Quarto lugar, a sabedoria ela é elogiável. Verso 11 do capítulo 8. A partir do verso 11 até o verso 16. A sabedoria aqui é como que se auto-personifica. O verso 11 fala assim: eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Pode ter alguma coisa mais preciosa do que joias? Ouro, prata? A Bíblia diz que a sabedoria é mais preciosa do que isso. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, tenho conhecimento, tenho juízo. Temer ao Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos, as palavras falsas. Verso 14, faço planos e os ponho em prática, tenho inteligência, sou forte. 15 e 16, eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Meus irmãos, falta sabedoria na classe política do Brasil. Falta sabedoria, porque a sabedoria diz: eu ajudo os governantes e os governantes a governarem bem e fazer leis boas. Raras são as leis que são boas para a maioria do povo. Verso 16, o governador governa com minha ajuda, e também todas as autoridades e as pessoas importantes da terra. Ah, se nossos líderes políticos tivessem mais sabedoria na sua administração. E o último benefício da sabedoria, ela é melhor do que a tolice. Capítulo 9, verso 6 até o verso 10. Por que a sabedoria ela é melhor do que a tolice? Ela faz isso porque ela está edificada sobre bases sólidas. A sabedoria tem base, tem estrutura. Ela sabe aceitar a repreensão e a correção. Ela está apta para aprender e ouve os conselhos. Ela tem a compreensão que a sua existência depende do temor do Senhor. Por isso é melhor ser sábio do que ser tolo. E eu termino, meus irmãos, lendo o capítulo 7, verso 2 e verso 3, deixando para você o último conselho de como fazer tudo isso, como manter a sabedoria na minha vida, como poder usufruir da sabedoria. No capítulo 7, no verso 2, Salomão diz assim: faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Pastor, o que eu preciso fazer então para ser sábio? O que eu preciso fazer para que todos os benefícios da sabedoria de Deus, que está na palavra, que emanam para a minha vida, elas possam ser real em mim? É você, meu irmão, guardar isso no seu coração. É você guardar a palavra, como diz o verso 3, guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Em algumas outras traduções diz que aquilo que nós temos que fazer, o mais importante é guardar o coração. E eu termino deixando essa palavra para você nessa noite. Guardar o coração. O que significa guardar o coração? Para algumas pessoas, guardar o coração é impedir que maus sentimentos, que maus pensamentos, que maus desejos entrem nas nossas vidas. Para muitas pessoas, guardar o coração é não permitir que esses sentimentos ruins possam ficar dentro de nós. É proteger, é evitar, é não aceitar que isso faça morada nas nossas vidas. Afinal, meus irmãos, o que é guardar esse coração? Nós podemos entender guardar o coração indo além de evitar que sentimentos ruins fiquem dentro de nós. Nós podemos entender como guardar o nosso coração
tornando ele um depósito da palavra do Senhor, permitindo que a palavra de Deus ela possa habitar plenamente em nós, permitindo que essa palavra ela possa fazer morada em nós. Por que isso é importante? Porque Jesus diz em Mateus 15:19 que do nosso coração procedem muitas coisas. E Jesus cita no capítulo 15 de Mateus, no verso 19, muitas coisas ruins que vêm de dentro do nosso coração. Então, se o nosso coração está tomado com coisas más, com coisas ruins, naturalmente desse coração vai jorrar essas coisas ruins. Então, guardar o coração não é apenas evitar que os maus sentimentos, pensamentos fiquem nesse coração, mas é justamente ocupar esse coração. E essa é a ideia do provérbio, para guardar dentro, para gravar no coração os mandamentos e os ensinamentos da palavra de Deus. O que muda nesse sentido? Muda porque nós vamos tornar a nossa atitude mais proativa do que apenas defensiva. Eu não vou impedir que os sentimentos ruins entrem no meu coração, mas eu vou fazer com que esse coração ele se encha da palavra de Deus, para que não sobre espaço para essas coisas ruins. O salmista diz no Salmo 119, no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então perceba que se eu guardo a palavra de Deus no meu coração, se eu encho o meu coração com a palavra de Deus, naturalmente esse coração cheio, ele não vai ter espaço para os maus pensamentos, para os maus sentimentos, para o rancor, para o ódio e para tudo aquilo que pode ser destruidor. Em resumo, devemos encher o coração das coisas de Deus, de tal forma que não sobre espaço para mais nada. E quando jorrar algo do nosso coração, possa jorrar apenas coisas boas e coisas saudáveis. Porque se o meu coração está cheio da palavra de Deus, ele vai emanar a palavra de Deus. Mas se o meu coração está contaminado com maus pensamentos e coisas ruins, ele vai exalar esses pensamentos e essas coisas ruins. Então, amados, é uma atitude mais ativa do que defensiva. É mais fazer algo do que evitar que algo aconteça. Propositadamente nós temos que encher o nosso coração com a palavra. Porque enchendo o coração com a palavra, nós vamos dar os elementos, ou ter os elementos, para que a sabedoria do Senhor ela brote e ela nos beneficie. Uma coisa é certa, se o coração estiver vazio, algo vai enchê-lo. Se tiver espaço no meu e no seu coração, alguma coisa vai tomar esse espaço. Se tiver um vazio no nosso coração, algo vai querer preencher esse vazio. Por isso nós temos que preencher esse coração com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o antídoto que evita o mal, mas ela também é a boa semente que produz frutos. Amados, vamos viver na sabedoria dessa palavra. Amém? Vamos encher o nosso coração com a palavra. Vamos demandar essa palavra. Vamos buscar essa palavra. Vamos viver nessa palavra. E nós, com certeza, teremos bons resultados na nossa vida prática do dia a dia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.